Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. Quem está aqui comigo e com o Fernando Guignoni é o professor Jacir Venturi, que empresta toda a sua experiência e, obviamente, a sua competência ao portal Hoje Paraná. O Jacir é um dos nossos colunistas e, por isso, a conversa de hoje mais parece um bate-papo na sala de casa ou na nossa redação, onde volta e meia o Jacir nos visita. Apesar disso, dessa conversa mais descontraída, vamos falar de coisa séria, a educação no Brasil. Jacir, bem-vindo ao nosso HojeCast dessa semana. E eu já te pergunto, que nota o professor Jacir dá à educação do Brasil? A nota máxima que eu daria é 6. Estamos num crescendo, porém muito lento, e em grande defasagem realmente com as demandas modernas e também num comparativo com outros países. 6 está na média, né? Então, mas eu acho pode que melhorar. O professor Jacir podia falar um pouco sobre o IDEB, que avaliou o ensino no Paraná, que está em condições muito superiores à média nacional. Eu vou dizer, vamos tributar ao governador Ratinho um investimento significativo na área de educação. Hoje é o maior investimento que tem no Brasil, praticamente é 35% do PIB paranaense é dedicado à educação. É bem verdade que nós temos a educação básica e também a educação superior. Vejam, a educação superior, nós temos cerca de 100 mil alunos que estão em 7 universidades estaduais do Paraná. E isso, obviamente, consome cerca de 5% do PIB paranaense. E são universidades de boa qualidade. Na educação básica, onde o Estado tem aproximadamente 1.100.000 alunos, também crescemos bastante, especialmente com a adoção das escolas cívico-militares, com período integral, que não é tão significativa, mas também crescemos, e também uma boa gestão e boa escolha dos nossos secretários de educação. Se fala na questão das escolas cívico-militares, eu gostaria que se aprofundasse um pouco mais, até porque sempre houve uma certa polêmica, né, da necessidade da existência desse sistema de ensino. A polêmica existe, eu acompanho de perto, tá? Nós temos hoje cerca de 300 escolas cívico-militares, disparado ao estado que tem mais escola cívico-militar do Brasil. O governador realmente adotou e temos o quê? Resultados do IDEB melhores com a implantação desse tipo de escola, porque tem mais disciplina, tem mais controle, tem uniforme e, principalmente, a satisfação dos pais e a satisfação dos alunos, dos pais acima de 70%. Professor Jacir, eu tive o privilégio de fazer o meu curso de ginásio numa escola integral, que foram as classes integrais do Colégio Estadual do Paraná, que foi uma experiência que até hoje eu agradeço a Deus por ter sido um dos escolhidos para participar daquela experiência. Lamentavelmente, ela não prosperou, porque teve um custo muito alto, o governo não tinha condição, o governo estadual. Eu estudei a minha vida inteira em escolas públicas, não teve como continuar. Mas, naquele momento, a Secretaria de Educação do Estado escolheu o que havia de melhor no corpo de professores à sua disposição e alocou-os todos nas classes integrais do Colégio Estadual do Paraná. Então, tivemos ali um ensino prático, acima de tudo, né? Tudo aquilo que se ensinava em sala de aula íamos ver na prática, na cidade, no estado. E o grupo de pessoas que se formou ali, dá para ver nitidamente que depois, na sequência das suas carreiras escolares, todos os alunos, aqueles 50 alunos das classes integrais da época, acabaram se transformando em profissionais de destaque na sociedade, inclusive numa época que nem se precisava fazer cursinho para ter acesso às universidades. Então, eu me lembro muito bem quando o governador Brizola, na época, na década de 80, implantou lá as integrais também no Rio de Janeiro, a partir de uma ideia do professor Darcy Ribeiro. Né? E sabemos que os resultados foram excepcionais também, mas também passaram pelo mesmo ciclo: custo alto,
para com a experiência. O que o senhor teria a dizer a respeito disso, do ensino integral para todos os alunos? Bom, 2 pontos. Colégio Estadual do Paraná. Eu tive o privilégio de fazer o concurso e passei e fiquei lá como professor por um certo tempo, na década de 70. Eu era um piá, praticamente de 22 anos na época, e tinha essa escola o privilégio de selecionar bons professores, porque o preço-aula era diferenciado em relação às outras escolas. Pagava-se lá 30% aproximadamente a mais. Era uma verba diferenciada. Por isso, realmente, muitos dos meus colegas da engenharia, que entraram em 1970, provinham justamente do Colégio Estadual do Paraná sem cursinho, como você disse. Por quê? Porque o nível realmente é o que tinha praticamente melhor, salvo uma outra escola particular, tipo Santa Maria, o Bom Jesus da época, mas é o que tinha de melhor aqui no Paraná. Sim. Né? Bom, quanto à escola integral, nós temos estados que avançaram muito mais que o Paraná. O Pernambuco é um exemplo, o Piauí é outro exemplo, né? E outros estados lá do Nordeste. Né? O Paraná não avançou tanto. E foi praticamente uma política de governo, não que esteja errado, porque o Paraná priorizou a implantação de escolas profissionalizantes, formação de técnicos a nível de ensino médio, que é o que mais o Brasil precisa hoje. A maior carência que nós temos hoje no mercado, né, é exatamente a necessidade, estamos vivendo praticamente um apagão hoje em certas áreas de profissionais formados em cursos técnicos, principalmente na área de eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, principalmente até em processamento de dados, né, parte de internet, etc. Há uma grande carência no Brasil. Então, o governador, né, ele priorizou essa implantação. Hoje nós temos a média nacional de matrículas em cursos técnicos profissionalizantes, 17,2% dos matriculados no ensino médio. O Paraná avançou muito. Né? Lá em 2020, nós tínhamos mais ou menos 10% das matrículas. Hoje nós estamos na faixa de perto de 30%. Triplicado. Portanto, bem além da média nacional. E aqui o mais o Paraná precisa, que o mais o Brasil precisa. Então, em muitas cidades, quando se implanta um curso técnico, se analisa muito a necessidade daquela região, porque favorece a empregabilidade enquanto o aluno está cursando e a monetização. E nada mais atrativo para o aluno nessa faixa etária do que ele ter a experiência, ter o estágio e, ao mesmo tempo, ser remunerado. Já sei, você falou agora mesmo no ensino médio. E eu me recordo que uma das tuas colunas, ano passado, no Hoje Paraná, você demonstrava otimismo com o novo ensino médio que seria implantado a partir desse ano. Estamos chegando no primeiro semestre do ano. O otimismo ainda é mantido? É um otimismo muito contido que eu tenho, porque nós temos, digamos assim, uma situação hoje, certo, né? Digamos assim, o que existe hoje de maior gargalo na educação brasileira é no ensino médio. É onde está a maior mazela da educação brasileira, no ensino médio. Por causa do grande número de evasões, de reprovações, né, que é muito alto realmente. Tivemos sempre um aluno muito desmotivado. Por quê? Porque nossos professores não estavam devidamente preparados para ministrar aula para aqueles alunos que são de bairro, de periferia, alunos que não têm motivação. Para que, como eles dizem, para que eu vou aprender seno, cosseno, tangente, cotangente, logaritmo, PA, PG, funções, essas coisas assim? Para que serve isso para mim na vida? Nada. E são matérias difíceis. Tá? Então, nós tivemos o quê? Um período realmente do ensino médio em que se valorizou um ensino profissionalizante, se valorizou também alguns componentes curriculares, que são disciplinas, como projeto de vida, por exemplo. Ou seja, com essas aulas, o aluno foi realmente tomando consciência de sua vocação.
do seu pendor profissional, para fazer uma escolha mais adequada, seja no curso técnico ou seja depois no ensino superior. Nós temos, sim, ainda o índice do IDEB muito baixo, não chegamos a 5, quando a escala vai até 10, e o Paraná foi o primeiro colocado. E tivemos o privilégio de sermos colocados no IDEB em primeiro lugar 2 vezes consecutivas. Isso nunca aconteceu com estado nenhum do Brasil. Então, o Paraná está vivendo em termos de educação. Claro que temos muito para avançar, mas no comparativo com outros estados, uma situação assim bastante privilegiada em termos de resultado. Mas, insisto, a nota é um pouquinho menos que 5. Quer dizer, se o ensino médio fosse um aluno, ele não seria aprovado porque ele não chegou à nota 5. É verdade. Né? Então, nós temos muito para avançar. Mas aí envolve também um pouco a questão social do país. O problema é bem mais amplo. Né? Em primeiro lugar, né, nós temos como prioridade, saiu uma matéria interessante ontem no jornal O Valor Econômico, né, dizendo o seguinte, essa matéria, com um estudo feito pela Unesco, tá, a boa escola está na seguinte prioridade. Primeiro, capacitação e formação de professores. E a nossa capacitação é muito ruim das nossas licenciaturas. Especialmente porque não tem a parte prática e porque parte desses professores, uma boa parte, são ideologizados, né? E transmite isso para os seus alunos, que é um público cativo que está ali na sala de aula. É uma pena que isso esteja acontecendo. Então, em primeiro lugar, professor. E em segundo lugar, o quê? Diretor da escola. Um diretor que é motivado, que está comprometido realmente com os alunos, com os professores, com as famílias, é tudo o que o Brasil precisa. E nós temos poucos diretores assim tão bem formados. Tá? Seria um dos motivos. E o terceiro motivo, eu coloco nessa ordem, é a questão socioeconômica das nossas famílias. Ou seja, famílias realmente de baixa renda, pais com pouca cultura, não valorizam o estudo, não estimulam realmente, não cobram dos alunos, e não cobram da escola e também não cobram do aluno. Então fica praticamente um círculo vicioso ali de ninguém cobrar ninguém. E nós ficamos, evidentemente, nesse reme-reme e pouco se melhora a educação brasileira. E você vê esse mesmo fato ocorrendo nas escolas particulares? A escola particular é um pouco diferente. Tá? Em primeiro lugar, a escola particular, a bem da justiça, ela já tem a seleção natural. Famílias de melhor poder aquisitivo, que têm realmente mais viagens internacionais, tem mais literatura, tem mais estímulo em geral por parte das famílias. E, em segundo lugar, é claro, a escola particular só sobrevive se ela for boa. Né? Não existe escola particular, digamos assim, que consiga sobreviver se ela não ofertar um bom produto. E o bom produto seria principalmente o quê? A colocação no mercado, se for uma escola técnica profissionalizante, ou então o ingresso no ensino superior através do Enem ou através do vestibular. Então, a escola privada, veja, nós temos hoje no Brasil 17% dos alunos da educação básica matriculados da educação privada, 17%. Então, significa que 83% estão em escolas públicas, só 17%. Mas, por outro lado, é um público, como disse, né, em que os pais, as famílias, até pelo fato de pagar, cobram da escola o resultado, cobram qualidade. Em casa, em geral, cobram mais também do filho, em termos de estudo, em termos de leituras. Eu entendi. E a avaliação dessas escolas particulares, né? Se a gente fosse fazer esse comparativo de SIDEP das escolas públicas versus das escolas particulares, em que nível nós estaríamos comparando hoje? Bom, nós não temos uma divisão em termos de IDEB do que é pública e o que é privada. Não existe não isso. Existe, certo, né? Mas nós sabemos que, isso dito por uma autoridade maior, né, que o resultado do Paraná na primeira colocação, em parte, deve às boas escolas particulares que também participaram. Agora, no PISA nós temos cerca de 80 países que participam do exame do PISA. São alunos de 15 anos, certo?
15 anos. Essa é a faixa etária que participa do PISA. Bem, 80 países. Nós ficamos em matemática sempre em penúltimo, antepenúltimo colocado, desses 80 países. Em ciências e também em português, né, do último para frente, em 5, 6, né, lugares mais ou menos. Então, nós estamos sempre entre os 10 últimos colocados. Mas quando se avalia isoladamente a escola privada, nós teríamos ficado em torno do 20º colocado, nessas 80 nações. Jacir, você é membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Essas questões são discutidas no Conselho? O governo do Estado, não gostaria de dizer ouve o Conselho, mas se pauta por questões decididas ou discutidas no Conselho? Bom, eu tenho o seguinte, o Conselho vive uma fase hoje, eu acho que muito, digamos assim, participativa em relação à administração do Estado, a administração em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Isso é fundamental. Não tem aquele cabo de guerra que em muitos estados tem, e no Paraná teve muito também, o que atrapalha demais a administração. Então, nós temos uma parceria muito grande. Nós temos hoje um presidente do Conselho Estadual de Educação que realmente é muito ativo, muito experiente e procura realmente ser, digamos, uma pessoa muito pragmática, né, olhando sempre o benefício e a qualidade da educação. Então, é um momento, digamos assim, muito propício realmente em termos assim de se obter resultado melhor. O Conselho Estadual de Educação são 19 membros, indicados pelo governador do Estado, né? Digamos, muito heterogêneo, nós temos uma diversidade muito grande de experiências ali dentro, mas ideologicamente nós temos muita afinidade. Claro que temos um pouco de discordância em muitos aspectos, mas temos muita afinidade, o que faz que o Conselho hoje viva um momento muito interessante, muito salutar, muito bom mesmo. Então, nós discutimos, sim, muito dessas propostas que vêm por parte da Secretaria. O nosso poder é um poder normatizador. Vejo que, desde novembro, nós estamos nos reunindo numa comissão específica para reformular o ensino médio que foi implantado em 2025, mas com vigência mesmo plena em 2026. Então, toda essa normatização, um trabalho de centenas de horas de cada um desses membros, né, a produção de material de mais de 400 páginas, por exemplo, é o quê? É a normatização do ensino médio do Paraná. É um trabalho bastante intenso. Eu acho que ali está sendo muito produtivo realmente o Conselho Estadual de Educação. Bom, nós estamos caminhando para o final, Jacir. Queria te agradecer por ter participado do nosso HojeCast. É da casa, né? Natural, conversa boa, está sempre aberta, né? Mais uma vez, seja bem-vindo e suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu acho que como educadores, nós não temos o direito de ser medianos, né? Eu me formei em engenharia, me formei também em matemática, trabalhei 3 anos numa fase em que a engenharia estava com pleno emprego, certo? Mas eu sempre me senti um vocacionado para o ensino. Então, são 50 anos de tablado, né? Trabalhei na educação, no ensino fundamental, cursinho pré-vestibular, né? Em 3 universidades, a Federal, a PUC, a Universidade de Positivo. Então, trabalhei em todos os níveis. E também fui gestor do ensino superior e também proprietário de escolas, cursinhos aqui em Curitiba. Então, com isso, adquiri uma experiência bastante ampla. Me sinto assim muito realizado com essa experiência e digo mais, né? Diz, olha, professor, não se ganha dinheiro, não se ganha dinheiro. Não se ganha muito, mas dá para ter o sleep factor na sua aposentadoria, na sua velhice. Dá para ficar bem tranquilo realmente se a gente trabalhar bastante, trabalhar bem, porque eu acho que o fundamental de uma aula é a aula bem preparada, né? A aula que tem que ser dada, esse foi meu lema de vida. A aula que tem que ser dada merece ser bem dada e, para tanto, bem preparada. Então, preparava a aula sábado, domingo, feriado, às vezes à noite, tarde da noite, sempre preparando bem as aulas, né? É a essência realmente de uma boa aula. E, só lembrando aqui, antes da gente encerrar, a coluna do Jacir, o nosso leitor, né, que acompanha,
se diverte com a coluna do Jacir. Ele se informa, ele recebe informações normalmente muito frescas sobre a educação, porque o Jacir está sempre muito bem antenado com tudo que está acontecendo na educação do Brasil, não é só aqui do Paraná. Mas é um cara bem-humorado. Ele fala da sogra, né, em algumas colunas com uma propriedade muito interessante. Bons causos também. Tem causos interessantes. Fala, né? E eu gosto de citar, né, a série da sogra. O leitor que vai lá, dê uma olhada, vai se divertir. E os causos do Malu, do falecido Malu, também um personagem, né? Experiências, professor de matemática também, né? Excelente. As experiências, São sensacional. experiências que a gente passa, porque o professor tem muitos momentos assim que ele se dá mal, né? E o aluno adora quando isso acontece, né? Não tem coisa melhor quando o professor não se dá bem. Foi a tua série mais comentada e lida da sua coluna, sem dúvida nenhuma. Certo. Bom, só para terminar, então, eu sou muito agradecido a vocês pela oportunidade, tenho uma grande admiração. O Fernando Guignoni, que tem uma trajetória, né, política, né, realmente respeitada, né, como ministro, como secretário de Estado, agora como pecuarista, certamente agora está ganhando dinheiro, né, Fernando? Não, ainda não. Os boizinhos estão magros aí. E o jornalista André também é uma pessoa sempre muito prestativa, André é sempre muito solícito, né? Respeito muito a tua dedicação à causa. Né? Então, sou muito agradecido pela oportunidade. Jaci, obrigado. Obrigado pela presença, excelente entrevista. Semana que vem a gente volta, mas acesse o Hoje Paraná. Tem notícias sempre frescas lá, em tempo real. Não é um site estático, não é um blog, como a gente costuma dizer, né, Fernando? É www.hojepr.com. Siga as nossas redes sociais. O nosso canal no YouTube, você curta, você acompanhe, porque toda semana tem uma nova entrevista, um novo HojeCast com um personagem do Paraná, do Brasil, que merece sempre estar dentro das nossas pautas e do nosso noticiário. Ok? Obrigado, até semana que vem.